No Distrito Federal, um banco foi condenado a indenizar um cliente que passou mais de 30 minutos na fila esperando atendimento. Em vários estados, existem leis regulamentando o tempo de espera. Ninguém gosta de esperar muito tempo na fila. Pegar a fila realmente traz um transtorno, tanto para quem está pegando fila, para quem precisa agilizar os trabalhos e infelizmente acaba perdendo esse prazo ao resolver até mesmo o seu trabalho em si. Então, devido assim às nossas necessidades, né? Porque às vezes a gente tem outros problemas, até então você tem que estar aguardando, você tem que estar esperando a boa vontade, então fica até meio assim constrangedor pra gente, né? Em média, quando eu pego fila, uns 40, 50 minutos. Alguns estados e municípios já têm leis que estabelecem o tempo máximo de permanência na fila dos bancos. Em Brasília, por exemplo, são 30 minutos. A lei já existe há 11 anos, mas nem sempre é respeitada. Uma correntista do Banco do Brasil esperou mais de 4 horas na fila aqui em Brasília e conseguiu na Justiça o direito à indenização. Buscar os órgãos de defesa do consumidor é o primeiro passo para fazer valer a lei. De dentro da própria dependência, ele já faz uma ligação para o PROCON, 56, procura já guardar a senha e exigir do caixa, na hora do atendimento, uma comprovação do horário que ele foi atendido. Com esses dois documentos, procura o PROCON novamente e a pequenas causas também tem sido utilizado em muitos casos, porque aí as pessoas ficam, em média, 1 hora nos bancos, né? Mais de 30 minutos extrapolando a legislação. O Sindicato dos Bancários criou até uma cartilha com os direitos do consumidor. Para o diretor, uma das alternativas para garantir um atendimento mais ágil seria ampliar os horários de funcionamento dos bancos. O banco pode ampliar o horário de atendimento, contratar mais pessoas. De 2004 para cá, todo o sistema bancário inclui muito mais gente no sistema, mas não contratou quantidade de funcionários suficiente para atender. Bom, e para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio o diretor-geral do PROCON do Distrito Federal, Oswaldo Moraes. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, obrigado. Bom, como a gente acabou de ver na reportagem, essa lei da fila, ela existe há 11 anos. Mas como é que ela funciona? Ela é justamente para que haja o respeito por parte das instituições em manter, em fazer com que esse atendimento ocorra dentro do prazo legal de 30 minutos. Sendo que para bancos, esse prazo é de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de pico, em dias de pagamento de impostos, coisas assim. Essa lei do tempo de espera nas filas de banco, ela é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor? Perfeitamente. Tanto que a aplicabilidade da sanção administrativa, ou seja, a multa, é de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Agora, o PROCON é o primeiro local que eu devo procurar caso a homicídio desrespeitada? Sim. O consumidor, ele deve, como o colega falou na entrevista, não é o telefone 156, é o 151. O consumidor, mesmo estando na fila por um período superior ao determinado por lei, ele deve ligar no 151 e exigir até a presença de um fiscal do PROCON, desde que tenhamos, naquele momento, disponível alguém na fiscalização. Então, o ideal é que no momento que tiver passado meus 30 minutos da fila mesmo, eu já posso acionar o PROCON, fazer essa reclamação e o PROCON toma as devidas providências. Correto. Pode também, mediante a senha, porque a senha vai identificar o momento, o horário que ele chegou. Após o atendimento, ele vai registrar também o momento do atendimento. Uma vez ultrapassado o prazo legal, ele deve presencialmente ir ao PROCON e registrar uma reclamação. E essas senhas, obrigatoriamente, tem que ter lá o meu horário de chegada, né, no banco? Sim, porque já está previsto em lei que a instituição, o estabelecimento, que seja comercial, ele deve ter um dispositivo de senha que permita ao consumidor identificar o momento da chegada. Em média, quantas reclamações o PROCON tem recebido nesse sentido? Eu diria que em média daria 2.400 ao ano. São bastante reclamações, né? Acho que sim, até porque as empresas têm que partir de uma consciência de que o consumidor do Distrito Federal é um consumidor com perfil, eu diria assim, conhecedor dos seus direitos e que faz uso realmente
e exercita a cidadania, ele reclama, ele tem um perfil de exigente. Tá certo. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta de um telespectador gravada nas ruas sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Paulo Martins, sou comerciário. Eu quero saber como eu faço para comprovar que fiquei determinado tempo na fila de espera do banco. Então, como é que ele pode comprovar? É com a senhazinha que ele recebe quando chega no banco? Exato. Quando ele entra na agência, ele já recebe uma senha. Ali já identifica o momento da chegada. E o momento que ele foi atendido se dá exatamente quando o caixa o atende. Vamos supor que, ultrapassado por um tempo bem superior, o caixa se recuse a assinar. Ele pode simplesmente ir ao gerente e diante de uma negativa, ele pega um documento também que comprove o pagamento, porque ele tem data, tem valor, tem tudo, ele vai comprovar. Basta ele se dirigir ao PROCON com aquela senha e nós vamos formalizar essa reclamação e dar a tramitação devida até a aplicação da multa nesse estabelecimento. O que acontece muito é o próprio atendente ficar com a senha, né? Então, o ideal é que eu mesma fique com essa senha, né? Caso eu venha ter algum problema, né? Bom, se ele foi atendido dentro do limite estabelecido, ele não precisa da senha, ele vai deixar com o caixa. Mas, se ele já chegou no caixa com horário avançado à lei, ao determinado, ele não vai de forma alguma deixar com o caixa, tem que ficar com ele mesmo. Que tipo de multa que é aplicada a quem descumprir essa lei? A multa, ela varia de R$400 a R$6 milhões. É evidente que a aplicabilidade dessa multa, ela tem critérios, tais como a gravidade da infração, reincidências, o potencial econômico-financeiro do estabelecimento também. Isso aí faz com que se aplique o valor da multa. Tá certo. Vamos ouvir mais uma dúvida. Confira. Meu nome é Zé Maria, sou motorista. Eu gostaria de saber que caso cabe indenização. Então, a agência é aplicada uma multa. E ao consumidor que se sentiu lesado ou foi prejudicado de alguma forma, ele pode ser indenizado? Pode. Vale lembrar que existem duas esferas, a administrativa e a judicial. Nesse caso, uma reparação por danos em decorrência da má prestação de serviço por parte de um estabelecimento, deve o consumidor recorrer à esfera judicial, podendo ser no juizado especial civil ou até mesmo na justiça comum. Lembrando ainda a esse consumidor, Zé Maria, que ele não precisa da assistência de advogado se for uma indenização até 20 salários mínimos. Ultrapassado esse valor, ele tem que constituir um advogado até 40 salários no juizado especial civil e constituir também um advogado caso o valor pretendido seja superior a 40 salários e ingressar na justiça comum. E quanto tempo demora mais ou menos assim esse trâmite? Olha, o do PROCON eu posso dizer, essa tramitação é imediata, porque é uma multa cometida, uma infração cometida que não tem meios de apresentar defesa. Por quê? Se foi constatado e está presencialmente confirmado, não tem jeito, é multa. Agora, na justiça tem que aguardar a tramitação, que deve ser bastante volumoso, então não é tão célere quanto ao do PROCON. E uma única reclamação de um único cliente pode ser suficiente para se aplicar a multa ao banco ou é necessário que tenham várias reclamações? Não, uma única reclamação, ela vai dar uma aplicação de multa para aquela instituição. Por isso que eu falo, eu sempre recomendo ao consumidor que ele deve reclamar. Por quê? A reincidência é um dos critérios que faz com que aumente a cada multa, o seu valor, pela reincidência. Tá ok? Vamos ouvir mais uma pergunta. Confira. Meu nome é Raida, sou servidora pública e gostaria de saber se a lei de filas vale só para os bancos ou para qualquer tipo de estabelecimento. Então, ela vale só para banco ou vale para lotérica, órgãos do governo, como Receita Federal, enfim? A lei se aplica a toda empresa pública e privada. Lembrando que em hospitais, excetuam-se apenas nessa lei, hospitais no setor de UTI e emergência. Só. Os demais se aplica
a lei. Tá certo. Agora, na opinião do senhor, você acha que o consumidor ele está mais consciente hoje em dia? Ele tem buscado mais os seus direitos? Sim. Eu diria que no Distrito Federal, por exemplo, que eu tenho um bom conhecimento, nós temos um perfil já comprovado daquele consumidor que realmente conhece seus direitos, faz uso, exercita a cidadania e reclama. E outra, os consumidores agora já estão reclamando nem tanto pelo valor, mas pela causa, o que é mais interessante. Hoje no PROCON, para você ter uma ideia, nós já temos casos lá que uma pessoa foi reclamar de um banco por uma questão de 25 centavos. Isso é interessante. Prova que ele está realmente indo pela causa, não pelos valores. E no próprio PROCON, no site do PROCON, teria algum canal assim para auxiliar o consumidor, explicativo com relação a essa questão que foi abordada hoje, né, do tempo das filas ou outros assuntos? Tem lá algum canal para o consumidor? Nós estamos melhorando, nós temos assim uma promessa de melhorar muito o nosso site. Os consumidores, a partir de agora, poderão, sim, buscar um auxílio, uma orientação pelo site. Mas eu diria que, substituindo isso por enquanto, nós temos o telefone 151, que o consumidor pode dirimir dúvidas, pode buscar orientações. Se você for contratar, o consumidor vai contratar uma empresa para prestar um serviço para ele. Ele precisa saber da idoneidade. O que ele faz? Liga 151, verifica se aquela empresa tem reclamações no PROCON e, em caso positivo, quantas e se foram ou não resolvidas. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Boa tarde.